No coração pulsante de Lisboa, onde as ruas de paralelepípedos ecoam segredos antigos, um grito rasgou a noite chuvosa da Praça do Comércio: pai! Não me deixe. A voz era de Sofia, a filha única de Isabela Mendes, a implacável CEO da maior empresa de tecnologia de Portugal, que desabava no asfalto escorregadio após um acidente de carro brutal. Em meio ao caos de sirenes e multidão, um homem comum emergiu das sombras: João, o zelador anônimo do prédio corporativo, cujas veias carregavam o sangue que salvaria uma vida, sem saber que isso desenterraria um passado que ele jurara enterrar para sempre. Mas o destino, cruel e poético, tinha outros planos. Sofia, ao acordar no hospital, fitou os olhos dele e sussurrou: você. Eu te conheço de algum lugar, ignitando uma faísca que queimaria as barreiras de classe, preconceito e corações partidos. João correu pelas ruas encharcadas de chuva, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Ele era apenas um zelador de 42 anos, viúvo de um amor que o destino roubara cedo demais. Miguel, seu companheiro de alma, falecido em um acidente de moto 5 anos antes, deixando-o com o pequeno Tomás, de 8 anos, e uma pilha de contas que o obrigavam a varrer os andares da Torre Mendes-Tec todas as noites. Aquela noite, porém, não era como as outras. Ele voltava de uma reunião de apoio para pais solteiros LGBTQ+, no Bairro Alto, onde as luzes neon pescavam promessas de aceitação em meio às conversas sussurradas sobre filhos que não entendiam ainda o que significava ter 2 pais no coração, mesmo que um só no papel. O grito de Sofia o atingiu como um raio. Ele viu o carro capotado, o sangue se misturando à poça d'água, e sem pensar, rasgou a manga da camisa para estancar a hemorragia dela com as mãos calejadas de esfregar pisos. Segure firme, menina, murmurou ele, enquanto os paramédicos chegavam em um turbilhão de luzes azuis. Sofia, com 18 anos recém-completados, era o orgulho de Isabela Mendes, inteligente, ambiciosa, com olhos castanhos que herdara da mãe e um fogo interior que a impulsionava para o mundo dos negócios. Mas naquela fração de segundo, enquanto João erguia nos braços como se fosse Tomás após uma febre noturna, algo se acendeu nela, um vislumbre de familiaridade, como se aqueles olhos verdes, cansados mas cheios de uma ternura feroz, fossem ecos de conversas antigas nos corredores vazios do prédio onde ela estagiava. Os médicos a levaram às pressas para o Hospital de Santa Maria, e João, sem família para ligar, seguiu no táxi, insistindo em doar sangue quando souberam que o tipo dela era raro, abnegativo, o mesmo que corria em suas veias, herança de uma linhagem de pescadores do Algarve. Isabela Mendes chegou ao hospital como uma tempestade em forma humana, alta, de cabelos pretos impecavelmente presos em um coque, vestindo um terno Armani que gritava poder, mas cujos olhos vermelhos traíam o pânico de uma mãe que construíra um império para proteger o que mais amava. Aos 45 anos, Isabela era a rainha indiscutível da tech portuguesa, viúva de um casamento arranjado que durara o suficiente para dar à luz Sofia, mas que a deixara com cicatrizes de solidão. Rumores sussurrados nos escritórios diziam que ela era dura como o granito da Alfama, mas naquela sala de espera esterilizada, ela desabou em uma cadeira, as mãos tremendo enquanto orava em silêncio à Virgem de Fátima por um milagre. Quando o médico emergiu, anunciando que a transfusão salvara Sofia, graças a um doador anônimo que insistiu em ficar até o fim, Isabela exigiu saber quem era ele. E então, João entrou na sala de recuperação, ainda com a camisa manchada de sangue seco, carregando um buquê de flores silvestres que comprara na florista da esquina, um gesto simples que ele sempre fazia por Tomás em dias ruins. Sofia piscou devagar, os monitores bipando em um ritmo calmo agora, e seu olhar se fixou em João. Você. O zelador do prédio. Aquele que sempre deixa bilhetes engraçados na lixeira quando eu esqueço o almoço. As palavras saíram fracas, mas carregadas de uma emoção que surpreendeu até ela mesma. João congelou na porta, o buquê tremendo em suas mãos. Ele se lembrava dela, a estagiária curiosa que parava para conversar durante as limpezas noturnas, rindo de suas piadas sobre o reino dos panos e baldes, sem nunca imaginar que ela era a herdeira do império que ele limpava. Sim, sou eu, respondeu ele, a voz rouca de exaustão. Mas o que importa é que você está bem agora. Isabela, de pé atrás dele como uma sentinela, franziu a testa. Você. Um zelador salvou minha filha. O tom era cortante, mas por baixo, havia uma rachadura, gratidão misturada a um preconceito enraizado, o tipo que via os inferiores como peças descartáveis em sua máquina corporativa. A partir daquela noite, as vidas deles entrelaçaram-se como as ruas labirínticas do Chiado. Sofia, recuperando-se lentamente no hospital, insistiu que João visitasse todos os dias. Ele levava Tomás às escondidas, o menino de olhos curiosos desenhando dragões em papel hospitalar para a moça corajosa que lutou com o carro malvado. Sofia, pela primeira vez em anos, sentiu uma conexão além das planilhas e reuniões que sua mãe impunha. Ela era abertamente queer, namorando uma artista de rua chamada Clara, mas algo na presença de João, sua paciência infinita, as histórias sussurradas sobre Miguel, o amor que ele perdera para o preconceito familiar, a fazia questionar as muralhas que erguera ao redor de seu coração.
Você me faz lembrar que o mundo não é só números, confidenciou ela uma tarde, enquanto o sol filtrava pelas persianas, pintando listras douradas no chão. João sorriu, mas seus olhos carregavam sombras. Ele ainda lutava para explicar a Tomás porque as escolas de Lisboa sussurravam sobre famílias diferentes, e como o emprego na Mendes-Tech era sua única âncora em um mar de julgamentos. Isabela observava de longe, dividida entre o dever de gratidão e o instinto protetor. Ela contratara João como assistente pessoal de Sofia, um gesto que soava generoso, mas que na verdade era uma forma de controlá-lo, de entender porque um homem como ele, com tatuagens discretas de arco-íris escondidas sob as mangas, ousara entrar em seu mundo. Nas reuniões da empresa, em salas envidraçadas com vista para o Tejo, Isabela notava como João se movia com uma graça quieta, limpando não só o escritório, mas as tensões invisíveis com um café quente ou uma palavra de encorajamento. E então veio o primeiro conflito. Durante uma festa corporativa no Lux, o nightclub do bairro Alto, Sofia apresentou Clara publicamente, beijando-a sob as luzes estroboscópicas. A multidão aplaudiu, mas Isabela, no canto VIP, sentiu um aperto no peito, não pelo beijo, mas pela vulnerabilidade exposta. Você incentiva isso? Confrontou ela João mais tarde, no terraço com vista para o castelo de São Jorge. Ele a encarou, a brisa salgada bagunçando seus cabelos grisalhos precoces. Eu incentivo amor, Dona Isabela. O mesmo que você sente por Sofia, só que sem medo. Aquelas palavras ecoaram como um terremoto. Isabela, que passara a vida negando sua própria orientação, um breve romance lésbico na juventude, sufocado pelo peso da família conservadora do Porto, viu em João um espelho de suas próprias prisões. Dias depois, um escândalo irrompeu. Um tabloide sensacionalista vazou fotos de Sofia e Clara, rotulando-as de herdeira rebelde e sua amante boêmia. A bolsa de valores despencou, acionistas furiosos exigindo a cabeça de Isabela. Ela culpou João, acusando-o de envenenar sua filha com ideias antinaturais. Você é só um zelador gay com um filho bastardo, gritou ela em uma reunião tensa, as palavras escapando como veneno. João, ferido mas firme, pegou Tomás e saiu, deixando para trás o contrato e o buquê murchando na mesa. Mas Sofia, ao descobrir, rebelou-se. Ele salvou minha vida, mãe. E você? Você só constrói muros. O clímax veio em uma noite de tempestade, quando Isabela, sozinha em sua penthouse no Parque das Nações, encontrou uma carta de João. O sangue que corre em Sofia agora é meu. Cuide dela como eu cuido de Tomás, com verdade, não com medo. Lágrimas caíram, e pela primeira vez, ela ligou para um antigo amor, uma mulher chamada Ana, exilada em sua memória. No dia seguinte, Isabela foi ao humilde apartamento de João em Alfama, as ruas estreitas testemunhas de sua rendição. Eu errei, disse ela, a voz quebrada. Me ensina a amar sem correntes. E assim, em meio a mal-entendidos e preconceitos que se dissolviam como neve ao sol, nascia não só uma amizade improvável, mas um romance sutil entre Isabela e João, dois corações GLBT, unidos pelo sangue, pela filha que os salvou, provando que o amor, em Portugal, floresce nos lugares mais inesperados. Enquanto a chuva tamborilava nas telhas de terracota de Alfama, Isabela Mendes cruzava o limiar do mundo de João como uma intrusa em um santuário. O apartamento era pequeno, paredes descascadas adornadas com desenhos de Tomás e fotos desbotadas de Miguel sorrindo à beira-mar em Cascais. João, sentado à mesa de madeira gasta, preparava um ensopado de bacalhau, o prato que Miguel adorava, agora um ritual para manter o fantasma vivo. Tomás brincava no chão com carrinhos de plástico, alheio à atenção que pairava como fumaça de lareira. Dona Isabela, disse João, levantando-se devagar, os olhos ainda inchados da briga anterior. Não esperava você aqui. O que traz a CEO dos céus de Lisboa a este buraco? Ela hesitou na porta, o casaco de casmer pingando no chão irregular. Eu vim pedir perdão. E entender. As palavras saíram forçadas, como se cada sílaba doesse em sua garganta acostumada a comandos. Sofia, que insistira em vir junto mas esperava no carro com Clara, enviara uma mensagem. Deu uma chance a ele, mãe. Ele me deu a vida 2 vezes. Isabela sentou-se, o cheiro de alho e azeite envolvendo-a como um abraço indesejado, mas reconfortante. João serviu uma taça de vinho tinto de Alentejo, o mesmo que ele e Miguel brindavam em noites de verão. Entender o quê? Que eu sou gay. Que criei um filho sozinho enquanto você constrói impérios. A voz dele era calma, mas carregada de camadas, anos de olhares desviados no supermercado, professores que sugeriam terapias, vizinhos que cochichavam sobre o viúvo esquisito. Isabela baixou os olhos para as mãos, unhas perfeitas contrastando com a mesa áspera. Tudo. Minha vida foi uma fortaleza, João. Meu pai, um industrial do Porto, me ensinou que fraqueza é morte. Quando eu era jovem, amei uma mulher, Ana, uma pintora de rua em Coimbra. Mas o escândalo.
A família cortou laços. Casei com o pai de Sofia por dever, e agora vejo o monstro que criei. Lágrimas escorreram, silenciosas, e pela primeira vez, João viu além da armadura, uma mulher quebrada, como ele, navegando oceanos de julgamento. Tomás, curioso, aproximou-se e ofereceu um desenho, um coração com asas, colorido em giz de cera. Para a senhora bonita que chora, disse o menino, e Isabela riu, um som frágil quicou no quarto. A conversa fluiu como o Tejo ao luar, horas se dissolvendo em confissões. João contou de Miguel, o arquiteto que desenhava pontes invisíveis entre corações, morto em uma curva traiçoeira da IC19 porque o motorista bêbado via pecadores na estrada. Eu o enterrei sozinho, com Tomás nos braços, enquanto a sociedade fingia luto seletivo. Isabela compartilhou de Ana, que partira para Paris após o rompimento, deixando cartas não respondidas. Eu a traí por medo, e agora Sofia paga o preço da minha covardia. Quando a tempestade amainou, Isabela prometeu reintegrar João na empresa, não como empregado, mas como mentor para programas de diversidade LGBTQ+, que ela criaria. Ele aceitou, relutante, pelo bem de Tomás e Sofia. Mas ao sair, seus dedos roçaram os dele na porta, um toque elétrico, inocente, que plantou sementes de algo mais profundo. Dias viraram semanas, e Lisboa testemunhou a transformação sutil. Na Menstec, João liderava workshops sobre inclusão, sua voz ecoando nos auditórios envidraçados. O amor não tem hierarquia, ele constrói, não divide. Sofia e Clara floresciam, a artista pintando murais de arco-íris no bairro alto inspirados em suas histórias. Isabela, porém, lutava internamente. Durante uma viagem de negócios a Porto, ela reencontrou Ana por acaso, agora uma galerista bem-sucedida, com cabelos prateados e olhos que ainda doíam. Você veio-me ver ou só torturar a mim mesma? Perguntou Ana em um café à beira do Douro. Isabela confessou tudo, o acidente, João, o despertar. Ele me mostra o que eu poderia ter sido, livre. Ana sorriu, amarga. Então vá, Isabela. Mas não me procure de novo a menos que seja para ficar. O conflito explodiu quando um acionista conservador, o Sr. Almeida, descobriu os workshops e ameaçou um boicote. Isso é contra os valores portugueses, berrou ele em uma assembleia, e quando preconceitos que remontavam à ditadura de Salazar. Isabela, no centro da sala, sentiu o pânico subir, mas João, ao seu lado, pegou o microfone. Valores portugueses. Como os de Fernando Pessoa, que amava em segredo, ou Sofia de Melo, que cantava liberdades. Portugal é ponte entre mundos, não prisão. O aplauso veio hesitante, mas cresceu, e Almeida saiu derrotado. Naquela noite, em um jantar improvisado no cais do Sodré, Isabela e João brindaram com vinho do Douro. Você me salvou também, sussurrou ela, e ele, com um sorriso tímido, respondeu, sangue por sangue, coração por coração. Mas o destino, sempre tramando, trouxe uma reviravolta. Tomás adoeceu com uma febre misteriosa, e testes revelaram uma incompatibilidade sanguínea rara, ironicamente, o mesmo tipo AB negativo que João doara para Sofia. Isabela, sem hesitar, ofereceu-se para doar, provando sua linhagem compartilhada em um twist genético que os ligava mais do que imaginavam, ancestrais comuns de uma vila no Minho. Enquanto Tomás se recuperava no hospital, Sofia confidenciou a Clara, minha mãe e João. Há algo ali, não é? Clara, com seu olhar de artista, assentiu. Amor não escolhe classes, ele escolhe almas. A recuperação de Tomás trouxe uma calmaria ilusória a Lisboa, mas sob a superfície, correntes subterrâneas de dúvida e desejo agitavam-se como um mar de ericeira em ressaca. João, agora consultor sénior na Menstec, equilibrava dias de reuniões com noites de histórias para o filho, que agora idolatrava Isabela como a fada executiva. Sofia e Clara planejavam uma exposição conjunta, pinturas de amor que eram inspiradas na jornada da família improvável, mas Isabela, mergulhada em relatórios, evitava o inevitável, confrontar o que crescia entre ela e João. É gratidão, nada mais, repetia para si mesma no espelho do banheiro de mármore, mas seus sonhos traíam, visões de mãos entrelaçadas caminhando pelo Jardim da Estrela, sussurros sob as arcadas do Aqueduto das Águas Livres. O próximo conflito irrompeu durante o Festival de Sintra, um evento de contos e lendas onde Sofia apresentaria seu projeto de diversidade. João e Tomás foram convidados, o menino animado com unicórnios mitológicos. Isabela, relutante em público, aceitou ir, um passo para Sofia. Mas no meio da multidão, com fogueiras crepitando e músicos fados e quando lamentos de amor perdido, o ex-marido de Isabela, Ricardo, apareceu como um fantasma do passado. Alto, grisalho, agora um lobista em Bruxelas, ele abraçou Sofia possessivamente. Ouvi sobre o zelador-herói. Cuidado, filha, nem todo salvador é santo. As palavras, ditas com um sorriso falso, cortaram como navalha. João, ouvindo de longe, sentiu o velho veneno do julgamento,
o mesmo que Ricardo cuspira anos antes, quando descobrira os rumores sobre Miguel. Isabela explodiu em particular, no hotel de Sintra com paredes de azulejos azuis. Ele não sabe de nada. Você é mais homem do que ele jamais foi. João, ferido pela insinuação velada, rebateu: homem. Eu sou eu, Isabela, gay, pai, sobrevivente. Não preciso de sua validação. A discussão escalou, vozes e quando pelos corredores de pedra, até que Tomás, acordando assustado, correu para ele chorando. Não briguem. Vocês são minha família agora. Aquelas palavras infantis os calaram, forçando uma trégua. Na manhã seguinte, durante um passeio pelo Palácio da Pena, com suas torres cor-de-rosa contra o céu nublado, Isabela pegou a mão de João. Desculpe. Medo de novo. Mas eu quero tentar, nós, como algo real. Ele apertou de volta, o coração acelerando como o trem para Cascais. Então vamos devagar, como o fado, um verso de cada vez. A reviravolta veio sutil, mas devastadora. Clara descobriu que estava grávida, fruto de um relacionamento anterior com um ex-namorado, complicando sua identidade que era e o futuro com Sofia. Eu amo ela, mas isso muda tudo, confidenciou Clara a João durante uma sessão de aconselhamento informal no Terreiro do Paço. Sofia, devastada, fugiu para o Algarve, deixando um bilhete: preciso de ar, não de mais mentiras. Isabela, em pânico, mobilizou a empresa para rastreá-la, mas foi João quem soube onde procurar: as praias de Sagres, onde Miguel propusera casamento anos antes. Ele partiu sozinho, dirigindo pela A2 sob chuvas torrenciais, chegando ao entardecer a um farol solitário onde Sofia sentava, joelhos abraçados, olhando o Atlântico furioso. Você veio-me buscar como fez no acidente? Perguntou ela, voz embargada. João sentou-se ao lado, areia úmida encharcando as calças. Não para buscar, para ouvir. Amor não é perfeito, Sofia. Miguel e eu brigamos por bobagens, contas, olhares na rua. Mas voltávamos porque escolhíamos. Ela chorou, confessando medos: e se Clara me deixar? E se eu for como minha mãe, presa no armário? João a abraçou, o sal do mar misturando-se às lágrimas. Você é melhor. E Clara te ama o suficiente para lutar. Horas depois, elas se reconectaram por videochamada, promessas tecidas como redes de pesca. De volta a Lisboa, Sofia anunciou: vamos criar isso juntos, uma família que er, com ou sem sangue biológico. Inspirada, Isabela lançou um podcast corporativo, Vozes do Tejo, narrado por João, com histórias de casais LGBTQ+ de Portugal, de pescadores gays no Douro a ativistas trans em Faro. O episódio piloto, gravado no estúdio improvisado do apartamento de João, capturou sua voz grave contando de Miguel: ele me ensinou que amor é rebeldia contra o silêncio. Isabela, como seu apresentadora, compartilhou Diana pela primeira vez publicamente, a voz tremendo mas firme. O sucesso foi imediato, downloads explodindo, convites para o Web Summit. Mas o alto trunfo veio quando Ana, ouvindo de Paris, enviou uma mensagem: volto para o próximo episódio. Para você. Enquanto isso, o romance entre Isabela e João amadurecia em gestos quietos, piqueniques no Monsanto com Tomás, danças lentas em festas privadas no Lisboa Factory, onde grafites coloridos celebravam identidades fluídas. Um conflito menor surgiu quando a mídia sensacionalista rotulou-os de CEO e o zelador, amor improvável ou golpe publicitário. João duvidou: e se for só pena? Isabela, em uma noite de estrelas no mirador da Senhora do Monte, rebateu com um beijo, o primeiro, suave como brisa do mar. É real. Nós somos. Com Ana de volta, Lisboa pulsava com a energia de reconciliações pendentes, mas o equilíbrio frágil da nova família era testado por sombras do passado que se recusavam a dissipar. Isabela, dividida entre o império e o coração, convidou Ana para jantar no Time Out Market, o burburinho de sabores portugueses como pano de fundo para verdades não ditas. Ana, com sua aura de artista envelhecida graciosamente, observava João com curiosidade mista a ciúme. Você o encontrou onde eu falhei, coragem para ser inteiro, disse ela a Isabela após o vinho. João, do outro lado da mesa, entretinha Tomás com contos de moriscos e cristãos, mas sentia o peso dos olhares: seria ele o elo ou o intruso? Sofia e Clara, agora navegando a gravidez com terapia de casais no centro LGBTQ+ de Lisboa, inspiravam todos. Vamos chamar o bebê de Rio, como o Tesco nos une, anunciou Sofia em uma reunião familiar no Jardim Botânico Tropical. Mas o clímax iminente se aproximava, a grande gala anual da Mendes no Centro Cultural de Belém, onde Isabela anunciaria a expansão para energias renováveis, um projeto verde que João ajudara a moldar, incorporando sustentabilidade que era como metáfora de renascimento. Convidados de elite, de políticos a celebridades, enchiam um salão de mármore, lustres de cristal refletindo o Tejo noturno.
Sofia, radiante em um vestido azul inspirado em azulejos, apresentava Clara ao mundo corporativo, o bebê ainda um segredo doce. Então, o desastre. Ricardo, o ex, infiltrara-se como convidado, armado com um dossiê falso, documentos forjados alegando que João era instável, com histórico de comportamentos desviantes, para desacreditar os programas de diversidade. Durante o discurso de Isabela, telas gigantes projetaram as calúnias, fotos antigas de protestos LGBTQ+, manchetes distorcidas de tabloides. O salão congelou em sussurros chocados. Mentiras, gritou Sofia, subindo ao palco com Clara ao lado. João, pálido mas resoluto, pegou o microfone de Isabela. Essas provas são veneno de quem teme o amor. Eu sou o homem que salvou sua filha, que ensina seu neto a voar. E sim, sou gay, orgulhosamente, como Portugal renasceu da Revolução dos Cravos. O público, inicialmente atonito, irrompeu em aplausos, muitos, tocados por histórias pessoais sussurradas. Ana, da plateia, levantou-se. Eu atesto, João é família. Isabela, você finalmente encontrou sua voz. Ricardo foi escoltado para fora, mas não antes de cuspir, vocês destruirão tudo. Isabela, tremendo, abraçou João no palco, o flash das câmaras imortalizando o momento. Nós vencemos, murmurou ela. Mas a vitória era agridoce. Naquela noite, no hotel adjacente, João recebeu uma ligação. Sua mãe, de uma vila no interior, assistira à transmissão e, após anos de silêncio, pediu para conhecer o neto. Eu estava errada, filho. Volte para casa. A reconciliação familiar de João trouxe uma onda de emoção. Ele levou Tomás ao Alentejo, campos de sobreiros estendendo-se como tapetes verdes, onde a mãe idosa, com mãos enrugadas de vinhas, abraçou o neto e, timidamente, João. Miguel era bem-vindo aqui, se eu soubesse, confessou ela, lágrimas regando a terra. Isabela, convidada, viu nas planícies o paralelo de sua própria jornada, raízes profundas, mas flexíveis. De volta, o romance delas floresceu, caminhadas ao amanhecer pela praia de Carcavelos, onde ondas contavam segredos, e noites em que Ana se juntava como amiga, sendo um quarteto improvável de amores entrelaçados. Sofia deu à luz Rio em uma manhã de primavera no Hospital da Luz, o choro do bebê ecoando como sinos de Alfama. Toda a família, João, Isabela, Clara, Ana, até a mãe de João, encheu o quarto de flores e risos. Olhe para nós, disse Sofia, exausta mas radiante, segurando o filho. Uma teia de sangue, escolha e milagres. Mas uma surpresa final aguardava. Testes de DNA revelaram que Rio carregava traços genéticos de uma linhagem compartilhada com Tomás, ligando as crianças como primos distantes através de migrações antigas portuguesas. O destino ri de nós, brincou João. Anos se passaram como as marés do Atlântico, moldando areias de Alfama em dunas de memória, e a família expandida de João e Isabela tornou-se lenda sussurrada nos cafés de Lisboa, não por escândalos, mas por resiliência. Sofia, agora gerente de inovação na Mendes Tech, criava com Clara um centro de arte que era no Lisboa Factory, onde Rio, com 3 anos, rabiscava paredes com giz colorido ao som de fados modernos. Tomás, adolescente curioso, navegava à escola com orgulho, liderando o clube LGBTQ+, e sonhando em ser engenheiro como o pai de coração, Miguel, cujas pontes ele via em cada abraço. Isabela, suavizada pelo tempo, equilibrava conselhos de administração com voluntariado em abrigos para jovens que era, sua voz agora um farol contra o preconceito remanescente. Mas o conflito latente, como uma brisa do Saara carregando poeira, retornou na forma de uma oferta irresistível. A Mendes Tech fora convidada para uma fusão com uma gigante americana, sediada em Silicon Valley, prometendo bilhões, mas exigindo que Isabela se mudasse para o ZEUA por 2 anos. É o futuro da empresa, e de Sofia, argumentou ela a João durante um jantar no Ramiro, o cheiro de camarões grelhados misturando-se à tensão. João, agora diretor de diversidade, sentiu o chão tremer como no terremoto de 1755. E nós? Tomás está enraizado aqui, na escola, nos avós. Miguel está enterrado em Cascais. Sofia, ao saber, interveio com fúria filial. Mãe, você prometeu não mais fugir. Isso é como abandonar Ana de novo. Clara, prática, sugeriu um compromisso, trabalho remoto, mas os americanos eram inflexíveis. Ana, de Paris mas visitando, aconselhou, amor não é posse, Isabela. É confiança no retorno. João, atormentado, passeou sozinho pelo castelo de São Jorge, onde reis outrora decidiam destinos, questionando se seu conto de fadas GLBT suportaria oceanos. Eu te amo demais para te prender, confessou ele a Isabela sob as muralhas, o Tejo serpenteando abaixo como uma veia viva. Ela chorou, o primeiro adeus não dito pairando. A reviravolta veio de forma inesperada. Durante uma conferência em Barcelona, Isabela descobriu que o CEO americano, uma mulher trans chamada Helena,
era aliada fervorosa da causa Kier, tendo sido inspirada pelo podcast Vozes do Tejo. Mantenha sua equipa em Lisboa, propôs Helena em uma ligação noturna. Nós vamos para vocês. A fusão salvou-se, e Isabela voltou vitoriosa, correndo para os braços de João no aeroporto de Portela, sob aplausos de Sofia e as crianças. Escolhi nós, declarou ela, e ele, rindo através das lágrimas, respondeu, sempre soubemos que o amor vence fusões. Com a estabilidade restaurada, veio o maior presente, João propôs a Isabela durante um piquenique no Parque Eduardo VII, com o Cristo Rei bendizendo de Almada. Não um anel de diamantes, mas uma aliança simples de prata, gravada com sangue e coração. Casa comigo. Não por lei, mas por nós. Ela aceitou, e o casamento, uma celebração que era no Mosteiro dos Jerónimos, com fados e drag queens, uniu famílias, a mãe de João dançando com Ana, Ricardo ausente mas perdoada à distância por Sofia. Rio e Tomás, flores do amor, espalharam pétalas, simbolizando sementes plantadas em solos improváveis. Anos depois, em uma Lisboa que abraçava mais abertamente suas cores, João e Isabela sentavam no miradouro, velhos mas inteiros, assistindo o sol se pôr. Quem diria que um doador de sangue viraria poeta de almas, brincou ela. Ele sorriu, e o maciou, guardiã de segredos. Seu amor, nascido de um acidente, provara que em Portugal, onde oceanos se encontram, preconceitos se dissolvem, e corações GLBT tecem tapeçarias eternas. Epílogo, 20 anos após aquela noite chuvosa na Praça do Comércio, Sofia Mendes, agora CEO da Mendes Tech Expandida, discursava no Web Summit sobre amor como inovação, lições de uma família Kier. Ao seu lado, Rio, um jovem ativista de 20 anos com o carisma da mãe e a arte da madrasta Clara, apresentava um app para conectar comunidades LGBTQ+ globais. Tomás, engenheiro premiado, projetara a ponte virtual que os unia. João e Isabela, grisalhos e de mãos dadas, assistiam da primeira fila, Ana ao lado com um novo amor, a mãe de João sorrindo orgulhosa. Nós sobrevivemos, sussurrou Isabela. João apertou sua mão, não sobrevivemos, florescemos. E Lisboa, eterna ponte de corações, aplaudiu. Mas em uma torção final do destino, uma carta chegou. Descendentes de Miguel, desconhecidos até então, contatavam João de Espanha, revelando um irmão perdido que migrara durante a ditadura. A família crescia novamente, raízes se entrelaçando como videiras no Douro. O sangue chama, riu João, e Isabela, beijando-o suavemente, respondeu, e o amor responde. Fim.